O mundo está cheio de péssimas mães. Opa! O que isso significa? Né? O que eu quero dizer aqui? Tocar na palavra mãe, tocar na instituição mãe é extremamente delicado. Agora eu quero dizer para você o seguinte: existem perfis diferentes de mãe. Uma mãe número 2, né, que tem uma grande expressão de número 2 na sua numerologia. O que isso traz? Traz uma mãe carinhosa, uma mãe afetuosa, né? Inclusive demais. E aí nós vamos conversar sobre a história dos extremos, tem que compreender os extremos. Uma mãe número 1. Uma mãe número 1 é uma mãe mais ativa, mais voltada para o externo, para fora, fora do lar, inclusive, né? E a mãe número 6 é uma mãe coruja, é uma espécie de uma galinha choca que puxa os pintinhos todos para debaixo da asa. E uma mãe padrão número 5, né, que tem grandes expressões, grandes vibrações de um número 5, é uma mãe que se encanta com o mundo, com a vida, uma mãe colorida que vai para fora em 5 direções e não consegue parar. Então, nós vamos entender agora por que a sua mãe é assim. Primeiro, eu quero trazer que mãe, como tudo na nossa cultura, é fruto de uma idealização. Para entender um pouquinho e ficar mais fácil, eu vou dizer para você o seguinte: nós estamos na ditadura da beleza. Quantas meninas já cedinho começam a entrar em desespero porque não se encaixam no padrão de beleza criado, estabelecido pela nossa cultura e pela nossa sociedade. E com as mães? Com as mães acontece a mesma coisa. Veja bem, a mãe de hoje, o padrão da mãe de hoje não é o mesmo padrão da mãe de 20 anos atrás, de 50 anos atrás, de 70 anos atrás e de 100 anos atrás. Então não existe um padrão de mãe. Quando nós criamos o padrão e quando nós criamos um formato que todos devem ser assim, nós criamos dores e nós criamos grandes problemas para a vida humana na Terra. Os consultórios, eles estão cheios de mães e estão cheios de filhos e filhas. As mães, porque não se encaixam, gostariam de ser uma mãe ideal e estão lá na autopunição porque não fizeram aquilo que foi idealizado que uma mãe deveria fazer. Os filhos e filhas também estão nos consultórios fazendo o quê? Com grandes queixas de suas mães, né? Que a sua mãe não foi aquela mãe que aparecia lá no comercial de margarina, que a sua mãe não é aquela mãe idealizada, da mãe perfeita, amorosa, carinhosa. Gente, nós estamos falando de pessoas e as pessoas são diferentes pela natureza de que ninguém é igual. Então, numerologicamente, vamos entender um pouquinho, né, o que fazer com essas diferenças. O primeiro passo é nós termos a consciência de que ninguém pode e ninguém deve e ninguém vai agir dentro de um padrão estabelecido. O padrão ele deixa nós rígidos, enrijece a alma, enrijece o coração e traz dor e sofrimento. Aí você pega uma mãe número 1, que é expansiva, é uma mulher que tem os destinos da vida na sua própria mão. É uma mulher ativa, é uma mulher que vai estar na rua, ela vai estar desempenhando, porque o 1 é uma energia bastante yang. E é uma energia 2 que pode se aproximar um pouco mais dentro desse ideal de mãe que foi traçado, pode inclusive ser mais nociva do que uma mãe 1, porque ela pode ser extremamente protetora e não criar os filhos e as filhas para o mundo e para a vida. Então, qual o ideal? O ideal é sempre um caminho do meio, respeitando as diferenças e as peculiaridades de cada pessoa. Uma mãe número 6 também pode fazer tudo pelo seu filho. Uma mãe número 5 pode sair para a rua, viajar, né? Conhecer o mundo. Ela vai ser uma mãe
que precisa estar em movimento. E aí o padrão exige que essa mãe fique socada dentro de uma casa. E se essa mãe não compreender o seu próprio padrão, ela vai sofrer porque não está se encaixando dentro do padrão estabelecido da sociedade. E se ela não conhecer a sua própria história de vida, e a numerologia é uma ferramenta extraordinária para isso, entende? Ela vai se frustrar. Agora, ela compreendendo isso, ela vai dizer, tá bem, agora eu sei por que eu ajo assim, por que eu ajo assado. Isso não significa que cada um não tem que buscar melhorar aqui e acolá. E aquele filho e aquela filha, e talvez seja o seu caso que tá me vendo agora, se a sua mãe não se encaixa dentro do padrão, qual é o padrão dela? Qual é a essência dela? Qual é o campo de energia dela? Qual é os números que estão vibrando mais na vida dessa mãe? E aí você vai compreender, aí você vai enxergar que a tua mãe não poderia entregar algo que ela não tem. Assim como você também não consegue entregar algo que você não possui. Então, quando nós nos entendemos numerologicamente, nós vamos entender as vibrações da nossa vida e nós vamos entender quais as vibrações que mais estão presentes na minha história de vida e daqueles que me cercam, incluindo aí a mãe. E aí, a compreensão, quando nós passamos a compreender a nós mesmos e as pessoas na nossa volta por intermédio, por exemplo, da vibração numerológica, nós vamos em direção à paz, à felicidade, porque nós vamos ficar mais tolerantes e compreensivos com as ações e reações das pessoas na nossa volta. E você que é mãe, né? Qual é o teu papel? O que o teu filho está esperando de você? Uma coisa é o que você consegue entregar pelo teu padrão numerológico. E outra coisa é o que o filho está esperando pelo padrão numerológico dele e por esse modelo, né, duro, rígido, criado por uma cultura. Não existe a mãe ideal. Existem mães. E pelo simples fato de existir uma mãe, todos nós temos que, de fato, agradecer. Porque a mãe, ela tem que ser honrada pelo simples fato de ter nos trazido para a vida, nos ter gerado, né, carregado nós por um período dentro do seu ventre. É dessa forma que nós precisamos entender o mundo e aí nós vamos conseguir amar as pessoas do jeito que elas são. Nós vamos conseguir valorizar aquilo que as pessoas podem e devem, de fato, nos entregar. Feliz Dia das Mães para todos nós. E vamos na luz.